Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre a mediunidade gratuita. Quem estiver acompanhando aqui pelo canal da Casa Missão de Amor, eu vi que o pessoal colocou na descrição aqui o texto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem estiver no YouTube é só dar uma roladinha para baixo, porque eu vou fazendo a leitura e algumas pausas e trazendo algumas reflexões. Porque o intuito nosso aqui hoje é fazer um estudo mesmo, né? Como o pessoal me convidou, sugeriu um tema e apontou lá do Evangelho, até colocou o texto. Então, eu acho importante a gente seguir esse padrão de tentar extrair do texto realmente o espírito, aquilo que pode nos auxiliar, o conhecimento ou a instrução que vá nos auxiliar na nossa vivência. Esse é realmente o intuito. E aqui tem coisas importantíssimas. Quando a gente pega o próprio tema, mediunidade gratuita, só uma curiosidade antes. A gente costuma falar assim, o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma estrutura que Kardec coloca a parte do Evangelho, e tem algumas partes do Velho Testamento também ali, né, em alguns capítulos. Depois Kardec comenta, e por fim Kardec coloca as instruções dos Espíritos. Nem sempre. O capítulo 26, por exemplo, não tem instruções dos Espíritos. Tem lá a citação do Evangelho, e depois Kardec comenta até o fim do capítulo. Então, no 27 também, não me falha a memória, no 27 não tem instruções dos Espíritos. Só uma curiosidade. Mas mediunidade gratuita. Quase todos nós sabemos da máxima: dai de graça o que de graça recebeste. E na maioria das vezes a praticamos. Eu, pelo menos, se alguém já viu, pode até deixar aqui no chat, mas não precisa contar onde, se eventualmente alguém já pagou por uma prece no centro espírita. Se alguém já pagou por uma desobsessão. Se alguém já pagou para tomar um passe. Você chega na casa espírita, bate na porta assim, quanto que é o passe? Está na promoção hoje, né? Fala, hoje é 2 por R$5. Está na liquidação. Black Friday do passe. Nunca vi. Nunca vi. Vamos parcelar o seu passe aqui em 10 pagamentos. Não tem. Eu, particularmente, nunca vi. E se alguém já viu, alguém cobrando para aplicar passe, eu acredito que esse centro esteja mal orientado. Vou usar essa expressão bem fraterna para a gente manter a vibração do momento. Por quê? Porque são questões, e a gente vai entender aqui as reflexões que o Evangelho nos propõe, que vem de graça. O fluido que a gente vai utilizar ali, naquele momento do passe, não é nosso. É da espiritualidade superior, que pode aproveitar algo, sim, que o médium oferece, que o aplicador de passes oferece, mas quanto que o aplicador de passes pagou para possuir aquela faculdade? Não paga. Só que essa parte do Evangelho, ela é muito também distorcida. Quando a gente quer levar para um extremo e tentar justificar isso como se a gente não tivesse a necessidade de colaborar no custeio das despesas da casa espírita. Então, uma coisa é assim, a gente não paga para receber o passe, mas uma casa espírita que, por exemplo, faz uma pizza fraterna, ela faz a pizza, ela pagou a massa, pagou o milho, pagou o molho, pagou a mussarela, e ela coloca ali um ganho em cima, vende para arrecadar recursos para manter a casa espírita. Outras fazem diversos tipos de evento, bazar, sorvete, enfim. Eu estou até com saudade desses eventos. A gente começa a falar deles, vai batendo assim uma bad, assim, vamos, né? Enfim, então, são coisas distintas. A energia que ilumina um centro espírita não é espiritual. A energia que vem é uma energia que a gente paga, né? A conta da CEMIG lá, aqui em Minas. A estrutura do centro, ela precisa de dinheiro para ser mantida. Agora, a gente não pode, por conta dessas despesas, cobrar para fazer preces, cobrar para desobsessão, cobrar para aplicar passe. São questões, se a pessoa quiser chegar e doar, ótimo, a gente recebe doação de bom grado. Mas não pode assim,
Eu só te aplico o passe se você tiver em dia com a mensalidade, porque tem casa que tem os cotistas, né? Kardec falava disso lá atrás, para que os membros da casa, do centro, aqueles que puderem, dividissem ali as despesas. Isso é aplicado em algumas casas, outras não. A gente respeita todas as estratégias. O que não pode é assim, opa, deixa eu ver aqui se o seu nome está em dia. Ah, Priscila não pagou esse mês. Ah, e quer tomar passe? Não vai, Priscila. Casca fora da fila. Aí, de repente, está na reunião, falou, opa, chegou o espírito aqui que está acompanhando o Beto. E esse espírito está um pouco perturbado. Aí alguém fala assim, o financeiro, olha na ficha aí se o Beto está em dia com a mensalidade do centro ou se ele comprou pizza na última vez que a gente fez. Aí a pessoa puxa e fala, ó, ele não está em dia com a mensalidade e também não comprou pizza. Eu falo, opa, então Beto continua com o obsessor. Você não pagou a mensalidade em dia, não pode. Aí chega alguém no centro espírita e fala, eu quero um atendimento fraterno. Estou mal, estou querendo me matar, estou com um problema em casa e tal. E a pessoa também vai lá ver, opa, não, beleza, não cobra atendimento, mas se você tiver com a mensalidade atrasada, estão percebendo? Se alguém faz isso, está incorrendo num equívoco. Falta de orientação doutrinária de Kardec. Então esse é um ponto importante para a gente destacar de início. Agora, por que a gente fala disso? Vou só fazer um parênteses aqui, porque a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, livro. Alguém pode pensar assim, mas o livro, né, veio de graça para o médium psicografou o livro. Tudo bem, então a gente olha que o médium ele não ofere lucros com aquilo que ele psicografou. Normalmente, e aí a gente sabe que tem assim as exceções, mas vamos pegar o Chico como exemplo, e que exemplo, né? Doou todos os direitos autorais, porque ele dizia, isso não é meu. Eu fui só um instrumento. Então eu não sou dono daquilo que eu escrevi. Se eu não sou dono, não tenho direito a ter lucros daquilo. Então o Chico doou todos os direitos autorais para a Federação Espírita, União Espírita Mineira. E outras casas, outros centros. Agora, a Federação Espírita Brasileira e as outras editoras, eles têm custos para imprimir aquele papel, para imprimir o livro, uma despesa para manter a editora. Entendeu? Então, assim, aí não é porque, dá de graça você deixa, então tem que sair dando livro de graça. Beleza, se alguém quiser patrocinar aí 10 mil Paulo Estevam e sair distribuindo, ótimo. Se não, hoje o preço dele no site é R$ 53 de capa. Aí alguém pode achar caro, barato, aí são outras questões, a gente pode discutir. O mesmo vale, por exemplo, para eventos, congressos e outros mais. Você tem uma estrutura, então você faz mais ou menos aquilo que Kardec propunha em relação às sociedades. Você divide o custo entre os participantes. O que a gente tem que tomar cuidado é para que estes eventos abram a possibilidade de participar deles aqueles que não podem pagar. Então, esse aqui é um ponto interessante também. Então, a pessoa não pode pagar. Então, vamos mobilizar formas, vamos buscar padrinhos. Ou a própria organização libera uma quantidade em que você liberará a entrada de pessoas que não podem pagar. E sim, aquele custo daquelas pessoas, numa certa organização, será, de certa forma, diluído entre os demais. Já na organização prévia, a gente pode definir X cotas aqui, X vagas, é para quem não pode pagar. E aí o custo, a despesa de todo o evento será dividida entre os demais. Isso é plenamente possível e muitos eventos fazem isso. Então há muita confusão em torno disso. O que Jesus coloca, e o que Kardec vem nos orientar, é que a gente dá de graça, que de graça a gente recebe. Aquilo que vem de graça, a gente deve devolver de graça. Palestrante espírita, normalmente, há uma discussão em torno disso. A gente deve pagar a despesa do palestrante para ele se deslocar da sua cidade até onde vai ser o evento? O palestrante espírita, pelo menos eu não conheço palestrante que cobre por palestra espírita. Mas, normalmente, o evento que tem condições e o palestrante que aceita, o evento, então, cobre as despesas do palestrante.
ele se desloca. Há excessos em torno disso? Pode ser que aconteça. Eu já vi muitas críticas em relação a isso, de algumas exigências descabidas, excessos realmente que são delicados, é necessário a gente tomar cuidado com isso. Agora, por exemplo, tem um palestrante que tem uma idade avançada. Como é que eu vou falar para ele se deslocar de carro 10 horas numa viagem de carro? Delicado. Talvez a profissão dele não permite que ele fique 10 horas de carro para ir e 10 horas para voltar. Ele precisa voltar a tempo. Então, nesses casos, é necessário uma passagem aérea. E a organização que tem condição, não tem. Então, são questões que a passagem aérea não veio de graça. Então, como é que a gente vai... Enfim, são questões delicadas, mas não tem tanta polêmica assim em torno disso. A proposta aqui gira em torno da mediunidade. De você chegar numa reunião em que há uma psicografia, por exemplo, e pagar pela psicografia. Fala, olha, se eu te der R$1.000, você traz uma carta do meu filho? Não é assim que funciona. E Kardec vai trazer reflexões brilhantes sobre o tema. E explicar tudo isso. Diz ele no item 7, os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito. Aqui eu acho interessante que ele coloca dizendo assim, olha, os médiuns atuais, porque os apóstolos também tinham, demonstrando que não é o espiritismo que inventa a mediunidade, não inventa a função, a existência dos médiuns. Eles já existem desde sempre. E que ele vai lá, né, os apóstolos também tinham. Poxa, Simão Pedro curou um paralítico e tantos outros fenômenos que aconteceram com eles. Dom gratuito, dom é um presente oferecido por alguém, uma dádiva. Que dom é esse? O de serem intérpretes. Kardec falando, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. A eles, médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. O que Chico falava, olha, isso aqui não é fruto de pesquisa minha. Não é fruto de trabalho pessoal meu. Então, vejam que delicado. Então, o médium senta, pega uma caneta ou um lápis, psicografa um livro, aquilo não é dele. Ele doou um tempo, isso foi doado. E Kardec vai explicar. Se essa doação comprometer a vida profissional de tal modo que o médium pense, mas eu vou me dedicar a isso aqui, porque aí o que eu ganho na minha empresa eu vou passar a cobrar. Kardec pede, olha, fique só o tempo que você consegue doar. Não faça disso uma profissão. Disso o quê? Psicografia. Agora, se um médium espírita quer fazer uma pesquisa e publicar um livro de outra área, ele está pesquisando, ele está dedicando o tempo dele e tudo mais. Agora, há também que ter um limite, né? Aí eu publico um livro de outra área e vou aproveitar, né, de um evento espírita para vender aquele livro e angariar recursos para mim. Estou só levantando aqui para debate, não estou dizendo se é certo, se é errado, é só para a gente discutir. Então, um ponto que ele fala aqui de serem intérpretes dos espíritos para instrução dos homens. Gente, isso aqui a gente deve refletir muito sobre esse ponto. Porque o foco da mediunidade é o de nos instruir. William, de que forma? Através das orientações dos espíritos superiores, que vêm nas reuniões mediúnicas e nos dão orientação, esclarecimento, encorajamento, trazem mensagens belíssimas que a gente escuta, ou depois lê uma psicografia e fica encantado. Então eles vêm do alto para nos instruir. Outra possibilidade são as instruções dos próprios espíritos inferiores. Porque a experiência deles, dolorosa, sofrida, também ensina. Então eu posso ir para uma mediúnica e ver a manifestação de um espírito suicida, por exemplo, e receber daquele espírito uma instrução valiosa.
Então veja que aqui, essa fala de Kardec, ela meio que ela vai inverter aquilo que a gente, na maioria das vezes, pensa do que vai fazer na mediúnica. Com aquela capa do salvador de espíritos, a gente vai para a reunião muitas vezes, bem intencionados, eu sei. Mas às vezes numa vaidade, fala assim, hoje eu vim salvar meus irmãos que estão nas trevas. Poxa, calma lá. Calma lá, muita calma nessa hora, muita paciência. Que tudo bem, eu posso ajudá-los com uma palavra de bom ânimo, uma palavra de incentivo, de encorajamento, falar para eles, né, como se eu estivesse falando com um encarnado que sofre. Mas a gente precisa ter um pouco mais de humildade para, porque talvez a nossa condição é inferior à deles. Poxa, vamos lembrar de irmão Jacob, do livro Voltei. Irmão Jacob é surpreendido, porque tem hora que ele vai na reunião mediúnica do centro que ele frequentava e ele conhecia a lei de afinidade, de vibração, e ele sabia que ele só seria percebido por espíritos que estivessem ali no mesmo nível evolutivo. E aí ele avista um espírito que ele havia doutrinado no centro durante muito tempo. E ele se assusta quando ele, irmão Jacob, pseudônimo de Frederico Figner, que fora vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele fora percebido pelo espírito que ele esclarecia durante muitos e muitos anos. Aí ele toma um choque, fala, mas como? Quer dizer que nós dois estamos aqui no mesmo patamar? Ele quase desencarna de novo, fala, meu Deus, vou morrer de novo. Então a gente precisa, tudo bem, entender que a gente vai para o centro para ajudar, fazer a caridade com os desencarnados, mas a gente vai para aprender. Se a gente acha que os espíritos que sofrem no mundo espiritual só podem ser socorridos nas reuniões mediúnicas, um outro questionamento se impõe. Como que ficou a situação deles até 1857? Quando Allan Kardec, então, publica o Livro dos Espíritos, abre ali, então, esse esclarecimento, retira o véu. Interessante a questão do véu, né? Porque o véu é aquilo que não impede a visão, mas aquilo que dificulta. Você enxerga meio que, né, de maneira ofuscada do outro lado. Então Kardec vem e retira o véu que dividia o nosso mundo com o outro. Então a gente passa a enxergar, mesmo que a gente não enxergue com os olhos, essa realidade muito maior do que a gente imaginava antes. Então quer dizer que até 1857, quando se estabelece esse intercâmbio com o mundo espiritual de uma maneira metódica, organizada, quer dizer que até essa época ficou lá uma fila de espíritos desencarnados desde o surgimento da vida humana na Terra, esperando chegar os espíritas, os missionários, os trabalhadores da última hora, para vir ali salvar bilhões de espíritos que estavam esperando, bracinho cruzado, no mundo espiritual, para a hora que eu chegar aqui eu vou ser socorrido. Gente, esse trabalho de amparo, ele já existe no mundo espiritual desde sempre. O que a gente tem na reunião mediúnica é uma possibilidade a mais de aprender, de ser esclarecido, de ser consolado. E, claro, de esclarecer, de consolar. É uma troca. É uma troca. Mas essa questão dessa questão do salvacionismo, aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente já é vaidoso, né, por si só, já traz a vaidade de outras encarnações. A gente precisa ter um pouco mais de humildade para ir para a mediúnica também para aprender, mesmo que seja com os sofredores. Kardec avança e diz que Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer, não tenho fé porque não a pude pagar.
Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo divino. Deus coloca esse objetivo. E não pode haver distinção. Então, como eu sou pobre, eu não posso ser médio, ou como eu sou pobre, eu não posso ter acesso ao consolo que a mediunidade oferece. Não. Deus quer que a proposta de Deus é que ela seja acessível a todos, e não somente a um seleto grupo que eventualmente pudesse pagar pela mediunidade e pelos benefícios que a mediunidade nos traz. No item 8, então, vai dizer assim, a Priscila colocou aqui, Serasa espiritual, essa foi boa, Priscila. Já pensou, você não pagou a mensalidade aqui, vai para o Serasa espiritual, vamos checar como é que está a sua ficha aqui. Já a pessoa desencarna e depois com dívida com o centro. Meu Deus, né? Aí vai ter que reencarnar depois para ser dirigente dele, ajudar a reerguer as contas do centro em consequência do prejuízo que ele gerou na vida anterior. Nossa Senhora. Item 8. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão, veja uma palavra forte que Kardec usa, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. Kardec ele evita muito generalizar, sabe? Usar palavras jamais, nunca, enfim, aqui ele coloca jamais. Né? Então, os espíritos vão ficar aqui à disposição agora. Opa, aquele que pagar mais agora eu vou. Não é assim que funciona. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos, por dinheiro, os seres que respeitamos ou que nos são caros? Ele pensou agora, um ser que eu amo, que desencarnou, ou que alguém ama, aí por dinheiro eu vou evocá-lo? Essa foi uma prática, gente, muito comum, ainda é hoje, em vilarejos dos Estados Unidos, e até recentemente está passando aí, não sei se já acabou, eu sou muito desligado de série, uma série que mostra um pouco disso, sabe, as vantagens financeiras que muitas pessoas obtêm por conta da mediunidade, aí se paga pela consulta mesmo. Mas eu repito, isso é o espiritualismo, não é espiritismo. E se a pessoa se define como espírita, é um engano. Não é. Porque isso é espiritismo, o que eu acabei de ler, o que Kardec nos traz. Então, que a pessoa que cobra por uma consulta com o mundo espiritual, eu vou pagar aqui uma taxa para que ela traga uma mensagem no parente meu, isso não é espiritismo. Pode ser qualquer coisa, eu não sei nem o nome disso, mas espiritismo eu tenho certeza que não é. É fora de dúvida que se podem, assim, obter manifestações. Pode. Mas olha o detalhe, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? E Kardec explica. Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. William, mas eu fui, paguei 50 e a pessoa trouxe uma mensagem da minha avó. Fala, o detalhe é o seguinte, há uma grande probabilidade de que não tenha sido a sua avó. E que tenha sido espíritos levianos, como Kardec trata, mentirosos, brincalhões, que vão ali e se comunicam, porque a pessoa é médium mesmo. Ela tem aí, vamos dizer assim, a antena dela está sintonizada com os espíritos. A questão é com que tipo de espíritos? Porque a moral da pessoa não vai dizer se ela será ou não médium, mas o que ela fará da mediunidade que possui.
Portanto, vamos encontrar pessoas boníssimas, caridosas, humildes e que não são médiuns, no sentido que Kardec dá a palavra, quando o fenômeno se apresenta de uma maneira forte, de uma maneira patente. E há pessoas totalmente descompromissadas com o bem, com o belo, com a caridade, com o amor, com o respeito, e que são médiuns. Então, se você procura um médium que não tem compromisso com o correto, com o bem, com a moral, ele vai receber mensagem de espíritos, mas não a probabilidade de que não seja aquele que você está pedindo ali é alta. E aí Kardec complementa, fechando o item 8. Quem, pois, deseja comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las seriamente. E, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Portanto, se a pessoa pratica a mediunidade com interesse material, ela não vai atrair a simpatia dos seres evoluídos do mundo espiritual que vão permitir ou não a manifestação dos nossos entes queridos, mesmo que não sejam tão evoluídos. Por isso, Kardec, quando ele ia evocar algum espírito, eu vou usar o termo quase sempre, porque se eu falar que sempre alguém vai trazer assim, mas esse caso aqui não foi. E pode acontecer realmente. Kardec quase sempre evocava o anjo guardião, ou do espírito evocado, ou do grupo, da sociedade parisiense. Por isso, a gente já viu no livro Céu e Inferno, várias vezes ele conversando primeiro com São Luís, depois aparecia o espírito. Então, atrair... alguém pode falar assim, William, mas o meu parente não era tão evoluído, então posso procurar um médium que cobra ali, 100, pelo menos? Eu falo, tudo bem, talvez o nosso parente não é um espírito superior, e é bem provável que não seja, que seja alguém aí, mais ou menos, né? Mas ele tinha um anjo de guarda, assim como você tem, que é um espírito superior. E aí ele vai ser importante nesse intercâmbio aí. Então é interessante. O próprio Chico, quando ia fotografar diversas cartas, ali ele tinha o Emmanuel acompanhando e coordenando todo o trabalho. Então é interessante observar esse ponto que Kardec nos coloca. No item 9, vou destacar apenas alguns trechos, não vai dar para ler tudo aqui, porque o nosso tempo já está caminhando aí para o encerramento. Aqui um detalhe interessante, que ele vai dizer que a mediunidade séria não pode ser e não o será nunca. Não tem aqui de vez em quando. Uma profissão. Vários médiuns fracassaram na época de Kardec, de Leon Denis, porque fizeram na mediunidade profissão. E aí cobravam para fazer os fenômenos. E alguns fenômenos aconteciam e eram autênticos. Que talvez os espíritos pensavam assim, puxa vida, né? Está numa escassez de médium, deixa isso aqui. Mas vários médiuns, no final da encarnação, fracassaram. As próprias irmãs Fox, teve um momento ali que, quando a gente vai estudar a biografia delas, elas passaram por um período difícil, com alcoolismo, algumas delas ali, uma coisa delicada. E ele vai explicar a Kardec que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugídia, imutável, com cuja perenidade, pois ninguém pode contar. Porque o médium ele pode ser médium agora, daqui a pouco ele pode não ser. Eu falei lá atrás que a antena dele está aí, né, sintonizada. Mas, para que a mediunidade se exerça, Kardec vai dizer aqui na frente, ela não existe, a mediunidade, sem o concurso dos espíritos. Então, se de repente não tem espírito para se manifestar, o que vai fazer? Então, como é que eu vou garantir para a pessoa, olha, pode vir que eu vou dar a comunicação? E se não tem espírito, não tem mediunidade. Então, eu não posso contar, eu não vou usar uma expressão aqui, mas vocês imaginam, com o ovo, né? Porque se não aparecer espírito, e aí? Eu vou dar garantia do serviço? Olha, né?
Se você não ficar satisfeito, tenha seu dinheiro de volta. Não dá para contar com isso. Então não dá para fazer uma profissão. Porque se a pessoa ficar um mês sem receber espírito, e ela contava com aquele dinheiro para pagar a despesa, para pagar as contas, e o espírito não vem, aí o que acontece? Começa a haver fraude. Fraude para não perder dinheiro. Aí começa a fraudar. William, mas eu recebi uma carta ali que parecia muito ser do meu filho. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o médium, na conversa que ele faz com a pessoa, ele descobre um monte de coisa. Descobre o nome de um ou de outro parente, e aí, hoje com rede social, tem que tomar mais cuidado ainda. Mais cuidado ainda. Porque aí a pessoa pode trazer algumas questões básicas, simples, e como a gente está, às vezes, sensível, carente, precisando de uma palavra, de um consolo, de se apegar a alguma coisa, aí talvez chegue uma mensagem: oi, mamãezinha querida, estou com saudades. Um dia nos encontraremos para viver por muito tempo juntos, mas fique bem, estou do seu lado te apoiando, te amparando, isso vai passar. Assinado, seu filho querido. Aí, repita, às vezes a fragilidade da pessoa está tão grande que ela recebe aquilo e não analisa, não toma cuidado. E ela caiu numa fraude. Então, vejam como é delicado essas coisas. E aí Kardec vai trazer outros elementos, né? Vem dizer que essa ideia, né, que essa questão de não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos. Então, não é uma coisa que depende dele, como um estudioso, que pessoa que estuda um assunto, estuda isso, estuda aquilo e vai ali e escreve algo por conta própria. Não. Ele depende do concurso dos mortos. E aí, isso gera um excesso, gera uma repugnância na sociedade, também no mundo espiritual superior, e Kardec vai dizer que foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, vejam isso, que motivou a proibição de Moisés. Que Moisés, no Deuteronômio, foi uma proibição dura. Não se podia evocar os mortos. Tem gente que usa isso até hoje. Ai, não pode evocar, o espiritismo, os espíritas são coisa do demônio, vocês evocam mortos. Olha, mas assim, essa lei de Moisés, assim como várias outras, não dá para aplicá-la eternamente. Tanto é que Jesus conversa com Moisés mortinho da Silva no Monte Tabor, ao lado de Elias. Se não pudesse conversar com os mortos, Jesus não teria conversado com Moisés. E até simbólico, porque poderia ter conversado com outros mortos, né? Com Jeremias, Malaquias e tantos outros profetas. Mas não, vem logo Moisés e Elias. A nos dizer, olha, né, beleza, pode conversar com a galera que já partiu, mas, como vai dizer Kardec aqui no item 10, a mediunidade é coisa santa. Deve ser praticada santamente, religiosamente. É Jesus falando assim: olha, galera, conversei com Moisés e Elias aqui, vocês estão vendo? É para fazer a coisa de maneira santa, de maneira religiosa, no sentido de não vinculada à religião, mas no sentido de com bom propósito, com bons objetivos. E não de uma maneira banal, simplesmente para angariar recursos, para aparecer de alguma forma, para extorquir, para explorar. Não. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Olha que interessante. Agora, Kardec, ele entra no detalhe da mediunidade curadora. Ele falou agora de todas. Né? O que ele falou aqui serviu para tudo. Psicografia, psicofonia, incorporação, mediunidade curadora. E agora ele reforça. Fala agora, mediunidade curadora, ainda mais. Ele reforça. E ele faz um paralelo entre o médium, curador e o médico. Ele fala, o médico dá o fruto de seus estudos, feitos, muita vez, à custa de sacrifícios penosos.
Vai lá, paga uma faculdade caríssima, fica ali 6 anos, 7 anos, 10 anos, sem trabalhar com outras coisas, sem ter renda, se dedicando àquilo que faz. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Kardec ele distinguia o magnetizador, que ele era um magnetizador antes, do médium de cura. Kardec distingue isso. Então, estes podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, diz Kardec. Não tem o direito de vendê-lo. Então é como se, olha, isso é tão forte, é como se o médium curador que cobre pela cura que faz, é como se ele estivesse vendendo o fluido dos espíritos superiores. Vejam a gravidade disso. É fazer comércio de um produto que não é seu. Jesus e os apóstolos, onde finaliza Kardec, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Porque a gente às vezes pode começar a justificar, né? Falar, não, William, mas é que eu sou médium de cura, mas é porque eu estou passando por dificuldades, está vendo a pandemia como é que está. Então, né, o que custa 10 por passe? Aí Kardec fala, Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, finaliza Kardec, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Ou seja, se você consegue aplicar passe meia hora por semana, beleza, essa meia hora você vai doar. Não pode falar, vou passar 10 horas por dia aplicando passe, porque aí eu assino a minha carteira, né, como aplicador de passe e vou ganhar aí X reais por mês. Não faça isso. Busque recursos para a sua sobrevivência de outra forma e aplique passe de maneira gratuita no tempo que sobrar, no tempo que você puder doar. Essa é a lição que a doutrina espírita nos convida. São palavras duras de Allan Kardec, porque ele, naquela época, já vivia ali um período em que as pessoas buscavam certamente se aproveitar de alguma forma, né, do dom, né, voltando lá no item 7, que Deus lhes deu. Então, é importante a gente pensar, assimilar as palavras, as reflexões de Kardec, porque, por mais que sejam palavras duras, mas se ele assim colocou, é porque assim precisa ser, e é porque se fazia sentido naquela época, ainda vai fazer, e com certeza faz sentido ainda hoje. Esse é o convite que a gente faz para que a gente reflita, né, e essa lição, do item 7 ao 10 do capítulo 26, é uma lição belíssima, e claro, não daria tempo da gente esmiuçar tudo aqui, né, numa palestra como essa, por isso eu deixo o convite para que a gente estude e reflita um pouco mais depois aí com calma. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos aí pelos comentários, eu não tive como ler todos aqui, mas fica meu agradecimento, a minha